O relato de hoje é: fizeram limpeza energética e abertura de miochakra no astral? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para os viajantes desses de outros planos e planetas. Então, nós estamos aqui de novo, eu, Adriana Miranda, junto com o Fernando Pichelli e a Lu Prado, como sempre eu erro o dedo. E para vocês que caíram aqui de paraquedas, não esqueça, talvez esse relato pode ser o seu, semelhante ao seu, sim. Aquele sonho que você teve, que você não sabe se foi sonho, se não foi sonho. Nós podemos, talvez, selecionar os seus problemas, perguntando, será? Então, o relato de hoje é: fizeram limpeza energética e abertura de miochakra no astral? Olá, pessoal. Vamos então para mais essa leitura. E a gente está rindo porque já deve ser a 10ª vez que a gente está tentando fazer a leitura. E hoje, né, estamos recebendo algumas visitas. Não são só vocês que recebem. Temos participação especial. Vamos lá então para a leitura. Como sempre, acordo na madrugada. Nem sei porque eu faço isso, mas já se tornou um hábito. E voltei à cama e fiquei tentando dormir, mas já estava meio sonolenta e ouço uma voz bem nítida me perguntando: "Você vai?" E eu respondi: "Não sei para onde", e finalmente adormeci. Acordei com um homem vestido de branco e com um pêndulo na mão, e o pêndulo entre as minhas sobrancelhas, e o homem me falando: "Vamos abrir a sua clarividência e limpar o chakra frontal." Não vi seu rosto, mas via suas mãos e o pêndulo. Nesse momento em que limpava, vi um azul celestial saindo do pêndulo. Era um azul muito lindo que se mesclava com as luzes brancas. E comecei a adormecer de novo e ele me falando: "Vá, meu doce, você vai adormecer de novo e ter uma viagem astral." Adormeci e acordei em uma projeção tão real, mas tão real, que pensei que tudo era real, só que no passado. Aí já é outra história e depois eu... O relato curto, mas cheio de boas informações para a gente, né? A gente traz aí a projeção amparada, né, auxiliada pelos mentores. Então, ali ele fez um trabalho energético no chakra frontal para abrir a clarividência, para abrir a percepção energética dela. Então, muitas vezes a gente vai dormir, por isso são importantes aí os exercícios energéticos, né? Feitos diariamente, feitos durante antes e durante aí a saída do corpo, né? Então, você trabalhar um pouco essa limpeza dos chakras, trabalhar um pouco aí as questões emocionais e trazer um pouco mais de lucidez aí quando você estiver fora do corpo. No caso aí do relato dela, provavelmente era uma questão muito específica, né? Então ele veio preparar, porque ela até comentou que foi uma experiência muito legal, muito vívida. Então essas informações acho que deviam de alguma forma ser importantes aí para o aprendizado, para as coisas que ela estava passando. E aí deixa um pouco de curiosidade, né? O que será que aconteceu, né? Como é que foi essa experiência aí que ela teve depois? E muito bonito, né? Essa coisa do azul, do branco, das energias, você visualizar isso daí dentro de uma vibração segura, né? Harmoniosa ali com o amparador. E a importância que a gente relata sempre, né? De você não trazer os medos, não trazer as questões para esse momento, porque às vezes o mentor está ali para ajudar a gente a ter uma experiência, e aí as pessoas sentem a presença e já começam a ficar com receio, com medo, e acaba travando nesse momento. Então, acho que aí é uma experiência bacana aí que a Adriana trouxe para a gente. O que você achou, Lu? Eu achei muito legal a pessoa se permitir passar pela experiência, se permitir receber, né, esse amparo, esse auxílio, essa limpeza, né, que ela encarou ali como uma limpeza, mas pode ser várias coisas, né, pode ser uma abertura para aprendizado, por exemplo, enfim, pode ser muitas coisas, mas o importante que eu acho legal é a abertura que ela deu para esse mentor chegar, passar essa orientação para ela, né, de limpeza dos chakras e clarividência, melhorar isso daí nela. Eu achei sensacional, porque a gente vibra no medo e não deixa a coisa acontecer, né? Vibra no medo, no controle, tô perdendo o controle da situação, aí pronto, acabou, já perdeu a oportunidade de passar por aquilo, né, de vivenciar aquilo. Então, é muito legal trazer esses relatos onde as pessoas se permitem receber, né? É claro que o medo, ele é o nosso aliado, a gente só está vivo porque sente medo, mas, em determinadas situações, deixar o medo de lado um pouco, deixar o controle de lado um pouco, ajuda no processo. É muito legal, achei muito legal. Então, deixa eu falar um pouco sobre esse relato primeiro, que você viu. Então, eu me lembro que nesse relato, como eu já falei, estava no estado de vigília, meio sonolenta ainda, e quando eu ouvi a voz nitidamente, e a voz nitidamente estava ao lado da minha cama. Pelo menos, aparentemente, estava. pelo meu campo de audição, estava.
E é interessante falar que nessa época eu não conhecia muito sobre projeção astral, sobre a técnica de pêndulos, nada de abertura, não sabia absolutamente nada. E eu vi um pêndulo, era um pêndulo tipo um cristal, esse cristalzinho, um diamantezinho, só que o inverso. Uhum. Era a parte da grande de cima e abaixo ela é pontuda. E nesse pêndulo, como ele abria, ele fazia uns movimentos, dava parada, e essa parada saiu um monte de raios. Eram uns raios mais ou menos. Era um azul lindo, 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 que eu nunca vi um azul daquele aqui nesse plano físico. E também uns raios dourados e branco. Ou seja, depois dessa projeção, eu vou contar para você o que foi que aconteceu, porque eu sim me vi no passado, mas não era eu no passado, eu estava vendo a morte de alguém no passado, o enterro dessa pessoa. E em outro relato eu conto, para todo mundo ter a parte 2 aí, todo mundo ficar interessado. E foi assim, uma projeção assim, gente, que foi a projeção das mais lúcidas e vívidas que eu já tive na minha vida. Uau. Então, quando o mentor chega para fazer a limpeza, ou até mesmo os obsessores, que às vezes os obsessores podem fazer isso também, os obsessores podem tirar a gente de projeção astral. Eu mesmo já fui tirada 2 vezes, para ter uma DR astral. E, Fernando, me conte sobre isso, que muita gente fica falando, meu mentor vai me ajudar, mas vamos falar também sobre os obsessores que podem fazer isso, no caso, não de limpeza de chakras, é claro, mas de retirada do corpo astral. Acontecer, né, Adri? O conhecimento aí da manipulação energética, ele não tem relação com a questão moral. É uma questão aí que a pessoa aprende a lidar com isso, aprende a manusear, aprende a fazer determinadas manipulações energéticas e ela pode utilizar. Então, ela pode fazer uma manipulação no centro energético, despertar aquele centro para que a pessoa desperte extrafisicamente. Ela pode fazer, e até mesmo essa questão aí da presença de alguém ali no quarto, às vezes chama a atenção da pessoa e ela acaba despertando fora do corpo. E é o que eu comento, né? Às vezes a pessoa desperta por causa do medo, né? Que ela tá ali. Mas como é que eu vou saber se é um mentor, se é um amparador, se é alguém do bem, se é alguém que está querendo me fazer mal, se é um obsessor? Olha, não tem uma plaquinha, não tem nada ali que vai dizer para você, olha, esse daqui é um obsessor, olha, esse daqui é um mentor. Isso é a experiência que vai trazendo para a gente. Então, no dia a dia, a gente lida com pessoas que a gente acredita que estão querendo o nosso bem, e aí a gente depois descobre que aquilo ali não era o melhor para a gente, né? Então, a gente acaba se vendo em situações aqui no físico mesmo, no trato com pessoas, nos relacionamentos, que às vezes acabam prejudicando a gente. Quando a gente fala um mentor, quando a gente fala um ser elevado, ele tem uma capacidade de percepção do que é bom e do que não é bom para você naquele momento. É como um pai, uma mãe muito bem orientado, orientando seu filho. Então, você tem uma visão de que, falou, poxa, é bom ele ir para a escola, por mais que ele não goste de fazer isso. Então, a mesma coisa o mentor. Ele está num nível aí de maturidade, de percepção muito mais elevado. Então, ele vai saber se naquele momento trabalhar aquele teu chakra, trabalhar aquela tua questão emocional, está no momento certo, vai ser bom para você. Um obsessor, alguém que quer trazer algo ruim para você. Então, às vezes, ele pode promover aí uma abertura consciencial, promover uma percepção a uma lembrança, a alguma coisa, porque ele sabe que aquilo vai te prejudicar. Percebe a diferença? A intenção dele não vai te ajudar. Por mais que, de repente, ele traga essa informação, ele traz uma fofoca, ele traz uma questão, mas a ideia, no fundo, é conturbar. E tem aquelas pessoas que não são obsessores, mas também não têm essa capacidade desses mentores, desses amparadores, de percepção do que é bom. Eles são pessoas como nós no dia a dia. Às vezes tem uma intenção boa, quer ajudar de alguma forma, mas não tem uma percepção do que a pessoa está realmente precisando naquele momento. Às vezes ela ajuda, às vezes atrapalha um pouco. Então, gente, tem de tudo. Quem vai saber, quem tem realmente a necessidade de escolher o que quer e o que não quer, tanto aqui no físico quanto no astral, somos nós mesmos. Nós somos responsáveis pelas nossas experiências. E aí a gente aprende com elas. E voltando nesse negócio de clarividência, por sinal, as pessoas que querem fazer projeção astral, o Wagner Borges, ele indica muito usar o chakra frontal. Se eu não me engano, o Saulo Caldeirão está fazendo um curso aí de clarividência para aquelas pessoas que desejam ter a projeção astral. Ao meu ver, eu acho que nem todo mundo está preparado para fazer o curso de clarividência, porque quem é médium, que tem proporção a ser, que, na verdade todos somos, mas uns mais e outros menos. E aqueles que são mais, talvez, eu acho que tem que estar preparado psicologicamente para essa clarividência. O que você acha sobre isso?
Então, a clarividência, Adri, ela tem coisas que são diferentes, né? A projeção astral, ela não é uma mediunidade. Ela é uma capacidade que a pessoa vai desenvolvendo, pode ser auxiliada ou não. A clarividência, o complicado é que assim, a pessoa está aqui no dia a dia, ela abre essa percepção energética dela, e ela vai ter que lidar com as questões físicas e com as questões espirituais que estão acontecendo naquele momento. Quando a pessoa ela tem uma percepção sensitiva da clarividência muito forte, às vezes pode atrapalhar no dia a dia dela. Por exemplo, a direção, a pessoa que dirige, precisa trabalhar, precisa dirigir o carro. Ela vai ter que saber lidar com isso. De repente ela vê uma sombra, vê uma pessoa, alguma coisa assim, ela vai ter o impulso de frear o carro, percebe? Então, não só nisso, como em várias outras situações do dia a dia, emocionalmente, ela está ali, começa a ver algo que não é muito agradável, e ela está no ambiente socializando com as pessoas. Ela vai ter que, ao mesmo tempo que ela vai estar no trabalho, nas questões aí da diversão dela, que ela não vai querer falar ou estragar aquele momento para as pessoas, ela vai estar vendo coisas que ela não queria estar vendo naquele momento. E tem a coisa legal, tem a coisa que é benéfica, que você começa a ter percepções e insights e coisas que, às vezes, você não tem essa percepção mais sensitiva, acaba passando, você não sabe o que está acontecendo. Aquela sensação que você está sentindo, um aviso, um alerta de um mentor, alguma questão assim, que aí são as coisas benéficas. Então, assim, tem a parte positiva, tem a parte do desafio de você ter a clarividência. A questão é que muitas vezes as pessoas querem desenvolver, mas não estão preparadas para lidar com o que vai acontecer ali. Então, é uma questão aí de pessoa para pessoa. Ô Lu, nessa questão, como você como terapeuta vê isso, no sentido emocional? Então, a gente fala muito aqui no nosso canal sobre como a pessoa está aqui no nosso plano físico e como ela vai, como isso repercute no astral, né? Então, a pessoa se fortalecer emocionalmente aqui no físico, ter entendimento dos seus próprios sentimentos, medos e emoções, ajuda no astral a ter uma vivência com mais, podemos falar qualidade, Fê? Com mais clareza, com mais percepção do que está vivendo. Uma pessoa que não tem preparo emocional pode ter essa experiência prejudicada por seus próprios sentimentos e emoções. Então, se fortalecer emocionalmente no nosso plano físico ajuda demais no plano astral, porque é a história do rádio. Em qual estação de rádio eu estou sintonizada? Então, vamos melhorar o físico, nosso plano físico, né, o nosso emocional, o nosso plano físico, para que então, por isso que o curso, acredito também, Dri, que o curso de clarividência não seja indicado para todo mundo, porque a pessoa ela precisa se fortalecer emocionalmente para poder ter, é uma outra etapa da vida, né? Ter um curso de clarividência. Tem gente que nasce com isso, tem gente que não tem escolha. Ela acaba tendo que se virar para aprender a lidar com isso, né? Se a pessoa tem a possibilidade de primeiro aprender a lidar com isso, depois aprender a clarividência e entrar nesse universo, aí show de bola, muito legal. Porque ela vai ter melhores experiências nesse sentido. Então, gente, mais um relato lido, né, sobre limpeza e clarividência. Se você gostou, claro, curta, comente, compartilhe. E, sim, esse relato pode ser o seu novamente. Continue mandando seus relatos. Beijos e queijos. E até mais. Bye! Tchau, pessoal. Até a próxima.